Bom dia, gente! Como vocês estão? Então, hoje eu quis fazer um vídeo um pouco diferente pra gente. Eu pensei em fazer um processo de desenho, algo que eu acho que eu nunca mostrei antes, porque eu não sei, eu temo que não seja muito interessante. Meu processo é bem comum e sem graça. Mas hoje a gente vai experimentar, ver se vocês gostam, se é algo que vocês têm interesse e mostrar um pouco mais sobre isso por aqui. E além disso, eu vou responder algumas perguntas que eu deixei uma caixinha pra vocês lá nos stories do Instagram. Tópicos sobre os quais a gente conversaria. Eu achei que tem bastante coisa interessante. Eu vou selecionar algumas aleatórias aqui pra gente ir conversando enquanto vocês podem ir assistindo o processo do desenho. Esse processo que eu tô mostrando, o Procreate grava automaticamente, né? Eu perdi um pouco o início do esboço, porque eu esboço vários desenhos no mesmo arquivo e depois vou separando eles pra continuar. Então eu procurei onde estava o esboço original, mas eu não consegui encontrar na minha bagunça lá do Procreate. Ele é um pouco desorganizado, então eu botei o pouco que eu encontrei lá. Então, sem mais delongas, eu vou escolher a primeira. Vamos começar com a do Joe. Ele falou que a gente conversaria sobre mensagem. É um tópico interessante. E ele diz: qual você tem desejado passar na sua atual fase? Essa é uma pergunta bem complexa, mas que ao mesmo tempo dá pra falar sobre tanta coisa interessante. Mensagem, eu acho que às vezes a gente subestima o valor de passar uma mensagem através daquilo que a gente desenha. E por mais que nem sempre essa mensagem vai existir e ser clara, às vezes eu acho que é muito relevante a gente considerar claramente e pensar sobre aquilo que a gente quer dizer com a nossa arte, né? E recentemente eu tenho explorado uma gama de coisas no meu desenho. Eu acho que a época que eu mais explorei mensagem não tá sendo agora, foi nos anos que passaram, na verdade. E recentemente eu tô explorando mais a linguagem do que a mensagem. Tenho buscado um estilo mais próprio. No ano passado eu comecei a desenvolver, né, uma linguagem mais voltada para anime e voltando um pouco às minhas origens de desenho lá da minha infância e adolescência. Mas agora eu tô tentando evoluir mais a pintura, né? No ano passado eu fiz muita pintura tradicional. Eu acho que pensar com as mãos tradicionalmente é muito importante em épocas confusas que nem a pandemia foi e tem sido, né? E esse ano eu quero focar na qualidade, sabe? Eu acho que eu cheguei a uma conclusão básica do que eu quero fazer e agora eu quero pegar esse básico e fazer algo realmente bonito com isso e que eu possa me orgulhar, sabe? Que eu olho o resultado final e falo, cara, não acredito que foi eu que fiz. Eu acho que essa é a melhor sensação que a gente pode ter quando a gente conclui um trabalho. E em termos de mensagem, fugir, né, do tópico. Em termos de mensagem, eu acho que eu foco em duas frontes, basicamente. Uma é aquilo que eu tô sentindo no momento, então obviamente vai variar bastante, tipo, cada dia que passa, né, cada coisa que acontece na nossa vida, a gente acaba pensando sobre aquilo de formas diferentes e refletindo e, né, passando essa mensagem para as outras pessoas de formas diferentes, e eu tento fazer isso no meu dia a dia mesmo, né, conforme as ideias vêm, eu tento já ir esboçando elas, mesmo que eu não consiga concluir naquela época. E a segunda são coisas em geral que ficam na minha mente por muito tempo. Então, por exemplo, nessa fase que eu tô agora, tem uma frase que tá muito presente na minha mente, que eu acho que fala bastante sobre o que eu tenho pensado e desenhado, que é: explorar a feminilidade e a sensualidade também é explorar a mim mesma. E eu acho que eu tenho tentado passar isso nos meus desenhos de uma forma em geral, porque é algo que todos os dias eu penso sobre isso, sabe? Não é algo que eu consiga evitar. E eu acho que esse é o melhor tipo de coisa que você pode fazer. Aquilo que você só não consegue evitar, que você precisa botar pra fora de todo jeito. Então acho que é isso, sobre mensagem, não sei. O que vocês fazem de mensagem no trabalho de vocês? Agora a segunda é da Évora. E a Évora mandou algo bem legal. Na real, ela mandou várias coisas e eu escolhi uma. Ela falou:
sobre entrar em crise por saber um pouco de tudo e não ser especialista em nada. Eu acho que isso é muito presente no nosso dia a dia hoje, principalmente como artista, porque existem vários meios de arte tradicional, digital, e além da gente fazer arte, a gente também tem que aprender muito sobre como mostrar ela, o que torna o nosso trabalho bem diversificado, né? A gente aprender a gravar, a gente aprender a, enfim, fazer tudo aquilo que envolve o processo do desenho, que já não é mais só o desenho, né? E eu, na verdade, não vejo isso como um problema, isso não me frustra muito. Eu tenho bem claro na minha mente quais são as coisas que eu quero me aprimorar e me tornar muito boa, e quais são as coisas que o nível que eu tenho hoje, ou um pouco mais do que eu tenho hoje, vai ser suficiente pra mim. Então eu tento pensar dessa forma, sabe? Tipo, o que é que eu realmente quero me dedicar pra ser muito boa, e o que é que um pouco de conhecimento é suficiente, sabe? Eu acho que existe aquela citação que as pessoas se apegam muito na primeira parte dela, que era tipo Jack of all trades, master of none, que a tradução bem literal seria tipo alguém que sabe fazer tudo, mas não é mestre de nada. Mas ela continua, e o que muita gente não sabe é que ela tem essa continuação, que significa, mas é ainda melhor saber fazer um pouco de cada coisa do que ser mestre de uma coisa só. Então, eu não sei, essa visão pra mim ressoa muito comigo e com a minha forma de pensar. A Tota Lele, não sei se eu falei certo, mas ela disse sobre processos emocionais e libertadores. A arte ressoa com cura. E eu acho que isso fala um pouco sobre nossa primeira conversa com o Joe, né? Eu concordo plenamente com o que ela disse. Pra mim é muito libertador desenhar. Eu tô falando tanto né? Desenhar coisas sobre aquilo que eu tô sentindo e passando no momento, mesmo que elas não virem algo completo e terminado, mas que só um esboço às vezes já é o suficiente para descarregar um pouco daquilo que tem dentro de mim. Então eu concordo, e eu acho que esse tipo de papo seria muito legal. Inclusive, a gente podia combinar de fazer mais uma live qualquer dia, né? Eu tava falando sobre isso esses dias. A Bianca Ortega mandou, provavelmente sobre a vida do tatuador. Eu acho isso bem interessante. Eu até entrei pra ver se ela era tatuadora, mas não vi nada de tatuagem no perfil dela, então eu vou presumir que não. Mas eu acho que é algo que os tatuadores conversam muito entre si, né? Porque a gente passa por muitas questões semelhantes um com o outro. E é uma profissão que não tem uma educação, um ensino formal, né? Pra você tirar as dúvidas com um professor ou algo assim. Então, acho que tudo vem muito da troca entre a gente. Mas eu acho que também acaba sendo uma profissão um pouco mística pra quem vê de fora, né? Pra quem não é tatuador. Mas a verdade é que eu acho que, como muitos outros trabalhos, pra mim é sobre equilíbrio, sabe? Sobre eu conseguir atender bem as pessoas, sobre eu fazer o meu trabalho e ter ainda tempo para desenhar coisas que não são só sobre trabalho. Ser artista, eu acho, de uma forma em geral, é muito sobre você mostrar o suficiente sobre si, mas ao mesmo tempo você não mostrar demais, sabe? Pra não ficar desinteressante. Ninguém é interessante o tempo todo, então eu tento ter isso em mente, sabe? Mostrar coisas interessantes, mas sei lá, não passar do ponto. Não sei, é bem difícil, eu acho. Mas é algo que a gente lida diariamente, né? Não tem muito jeito. Então eu não sei o que dizer sobre a vida do tatuador. É bem parecida com a vida de todo mundo. Eu acordo, vou pra academia, como, sento, respondo e-mail de vocês, respondo vocês nas redes sociais, faço a parte administrativa do trabalho, né? Desenho e tatuo. Basicamente isso, não tem muito além.
se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa específica que vocês gostariam de saber, obviamente eu respondo. Vocês podem mandar nos comentários ou mandar lá no Instagram. Fico curiosa de saber o que vocês pensam e quais as curiosidades vocês têm a respeito. A próxima pergunta é da Ressas Makeup e ela disse sobre luz e sombra. Eu achei bem legal porque ela cria um conteúdo de maquiagem, né? E muitas das coisas que eu aprendo na maquiagem eu uso no desenho e vice-versa. São 2 tópicos que me interessam e que eu gosto bastante, mas e que eu acho que tem tudo a ver um com o outro, porque a gente, tudo na vida é percebido através da luz e sombra, né? Se não tivesse sombra, a gente não veria luz e vice-versa. Então, um desenho que não tem um equilíbrio de valor fica extremamente sem graça. Eu acho que a maquiagem funciona exatamente igual. Tipo, quem passa corretivo demais e fica aquela pessoa totalmente branca, sabe? Não tem graça, tipo, fica sem contraste. Parece que o rosto dela tá apagado, né? Então eu acho que ia ser uma conversa muito interessante. É mais difícil falar sozinha aqui sobre as coisas, né? Mas eu uso luz e sombra o tempo todo no meu desenho para tentar achar um equilíbrio e chamar a atenção nas áreas certas, né? Se a gente escurece uma boa porção do desenho e a gente encontra a luz nas pontos principais, eu acho que o foco do desenho fica bem mais bonito. E é algo que eu ainda me encontro aprendendo muito, sabe? Várias vezes eu termino o desenho, vejo que tá errado, volto, faço ele de novo. Então, ia ser uma conversa muito interessante, principalmente com alguém que também trabalha com isso de certa forma e de uma forma diferente da minha, né? Eu ia gostar de falar sobre isso. E pra finalizar, tem mais uma da Évora aqui que eu achei muito interessante e que faz muito sentido pro que eu tô vivendo nesse momento. Ela fala sobre desenhos ou cores que imaginamos e não conseguimos colocar no papel. Eu acho que esse é um problema que todo artista enfrenta, num grau maior ou menor, né? Mas eu tenho sentido muito isso ultimamente. Como eu disse, no ano passado eu fiz muito desenho tradicional e eu acho que o fato de eu não poder corrigir pequenos erros estava me deixando muito aflita. E no final o resultado que eu produzia ficava aquém do que eu conseguia visualizar, sabe? Então esse ano, apesar de não gostar tanto e não ser tão boa no desenho digital, eu decidi que eu quero focar mais nele pra poder voltar e refazer as coisas quantas vezes eu julgar necessário, sabe? E eu acho que vai ser uma boa decisão, no final das contas, vai me trazer um conhecimento diferente e eu espero que agregue no resultado do meu trabalho, que eu consiga produzir coisas mais próximas com o que tem na minha cabeça. Eu acho que essa sensação vem muito da falta, né, da gente estudar algo que tá faltando. E eu definitivamente preciso estudar muitas coisas que estão faltando ainda no meu desenho e no meu esboço. Esse desenho mesmo que eu tô mostrando pra vocês hoje, eu já vejo várias coisas que eu poderia melhorar. Mas também é muito importante a gente conseguir olhar pra frente e passar pro próximo, né? Ficar refazendo o mesmo desenho todos os dias não vai fazer a gente melhorar. Então, é isso, gente. Esse processo hoje vocês vão ver que tem muitas coisas que eu fiz e refiz diversas vezes. O fundo eu fiquei na dúvida, ele não foi um desenho que eu fiz um dia só, eu passei vários dias digerindo aquilo que eu tava fazendo e procurando o que é que eu achava que podia melhorar e trabalhando nele consistentemente até achar alguns dos resultados que eu queria, né? Não vai ser nele que eu vou encontrar todos os resultados, mas eu acho que ele é um bom começo para o que vocês podem esperar de mim esse ano e para o que eu posso esperar de mim mesmo esse ano, né? E é isso, não desistam, o ano só começou, ainda dá tempo de começar tudo aquilo que a gente se propôs, né? Pensa que já tá em fevereiro e eu consegui produzir basicamente um desenho completo do jeito que eu queria, apesar de ter outros esboços engatilhados, eu tento não me frustrar. O importante é a gente continuar desenhando e fazendo o nosso trabalho de formiguinha, né? Muito obrigada a quem assistiu tudo até aqui.
Muito obrigada a quem mandou mensagem no Instagram pra gente poder bater esse papo. Eu me diverti muito e eu espero que vocês tenham tido algum valor desse vídeo também, mesmo que seja só um entretenimento. E é isso. Quem é novo aqui, se quiser se inscrever, deixar um like, mandar uma mensagem sobre algo que a gente bateu papo, vou ficar muito feliz de ver tudo que vocês mandam por aqui. Tchau, tchau!